Eu quero então ler aqui com vocês, que nos diz assim, 2 Timóteo 3, capítulo 10, que diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Amém? Somente aqui eu vou dar sequência no restante do decorrer da palavra. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor para com as nossas vidas. Peço-te que fale, Senhor, aos nossos corações, pois queremos andar a cada dia conforme a tua vontade, conforme a tua justiça, agradando ao Senhor em tudo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. O tema dessa palavra, dessa mensagem é permanecendo em Cristo. Um dos maiores desafios do cristão é manter o Senhor Jesus no centro do seu coração. É manter a sua vida íntegra diante da sua presença. Uma vez que nós renunciamos a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e passamos a viver ao modo de Deus, nós declaramos uma batalha espiritual contra as trevas. Uma vez que o Senhor fez tudo novo sobre as nossas vidas, o inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que nós não venhamos permanecer naquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus. É uma batalha constante, de nos manter diante de Deus, de nos alegrar diante de Deus, de nos deleitar diante da sua palavra. Isso é uma constância. Mas você pode dizer, isso não é verdade, porque está tudo bem comigo. Pode estar tudo bem, mas a palavra correta não é esta. Na verdade, pode estar tudo muito cômodo, tudo muito tranquilo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que nós não estamos causando nenhum impacto no mundo espiritual. Nós não estamos fazendo nenhum impacto contra as hostes da maldade que tenta constantemente nos atingir por vivermos na luz, por vivermos a nossa vida pautada na sua palavra, por vivermos a nossa vida na centralidade de Cristo Jesus. Então quer dizer, eu não estou trazendo impacto algum no mundo espiritual, então está tudo bem para o inimigo das nossas almas. Eu não estou causando prejuízo. É disso que eu estou falando, de permanecermos em Cristo. Quando eu e você permanecemos em Cristo, a palavra diz que nós somos luz do mundo e somos sal da terra. Quer dizer, causamos impacto por onde quer que nós venhamos passar. Esta é a verdade. Nós passamos a incomodar. Nós passamos a ser perseguidos. Passamos a ser odiados. Por quê? Nós vivemos a verdade das Escrituras Sagradas. Nós vivemos a verdade que contém a palavra de Deus. E não negociamos. E é esta batalha constante que nós temos que encarar todos os dias, mas através do quê? Através do revestimento espiritual que contém na palavra de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 4 nos diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É essas armas que nós se apropriamos quando nós permanecemos em Cristo, quando nós buscamos a presença dEle e fazemos aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. O que fazer para deixarmos Cristo no centro do nosso coração? O que fazer para vivermos de fato de acordo com o Ele nos ensinou? Permanecer nesses ensinos. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês: viver com uma perspectiva bíblica.
Viver com uma perspectiva bíblica, está em todo tempo com os nossos olhos voltados para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa maior fonte de poder e inspiração para manter o nosso coração aquecido, sedento e desejante pela presença de Deus. Timóteo, discípulo do Senhor Jesus Cristo, que foi gerado por Paulo, acompanhado por Paulo, a qual Paulo tinha ele como filho na fé. O segredo, irmãos, de vivermos uma vida cristã apaixonada, é viver com uma perspectiva bíblica. E o que nos traz essa perspectiva bíblica? Estar constantemente voltados para a palavra, vivendo a palavra, aplicando a palavra no nosso dia a dia. É meditarmos em todas as obras já realizadas por Deus, através daqueles que Ele chamou para o seu propósito. É meditar em tudo aquilo que Deus já fez através da sua palavra e exatamente também aquilo que Deus já fez através da sua vida e na sua vida. Isso nos faz com que o nosso coração esteja aquecido, apaixonado, porque sabemos que nós servimos um Deus fiel, um Deus justo. E nós temos aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que viveram situações como de perseguições, lutas, incertezas, dores, sofrimentos, mas que era exatamente os ambientes, os locais onde Deus desejava se manifestar através da vida deles. Era onde Deus desejava fazer algo extraordinário nesses momentos de sofrimento e tristeza. Nós temos aqui inúmeras situações da palavra de Deus que nós possamos meditar e que enche o nosso coração de fé, de alegria, de confiança, porque nós estamos vendo aqui a própria ação do Deus imutável, do Deus poderoso. Vemos aqui um exemplo como Moisés, que resgatou Israel das mãos opressoras de Faraó, um povo que estava sofrendo, amargurado, entristecido, sem esperança. E Deus fala ao seu coração para que ele fosse tirar o seu povo do Egito, da escravidão. Temos aqui também Josué, que foi responsabilizado por conduzir o povo de Israel até a terra prometida, que foi escolhido para um propósito real, de dar sequência naquilo que Moisés já tinha percorrido, naquilo que Moisés já tinha feito. E nós sabemos que foi obras grandiosas. Temos aqui também um exemplo de Elias, o profeta Elias, que é chamado para extirpar o culto a Baal, a levar o povo de Deus a fazer uma verdadeira adoração ao Deus único, ao Deus poderoso, ao Deus de Israel. Prestar uma verdadeira adoração ao único Deus. Irmãos, nós vemos aqui tantas maravilhas que Deus operou através de homens que se submeteram ao propósito do Senhor. Temos aqui também o pequeno Davi, que foi chamado para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, enfrentando o gigante Golias. E sabe o que é interessante? Todos eles foram bem-sucedidos, cumpriram o propósito que Deus havia colocado em suas mãos. Sabe por quê? Porque eles confiaram na palavra, eles confiaram no Deus da palavra. Sabe, irmãos, são meditações que venha inflamar o nosso coração, encher o nosso coração de fé, de esperança. Talvez você está se perguntando: eu estou passando por tantas lutas, por tantas provas, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está conosco, Deus está nos conduzindo, Deus está nos fortalecendo em todas elas. Apenas que você possa abrir os seus olhos esta manhã e entender que Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua operando milagres, Ele continua curando, libertando, Ele continua fazendo sinais de maravilhas, Ele não mudou. Infelizmente, quem muda somos nós. Infelizmente,
nós mudamos, nós desaceleramos a nossa forma que nós se colocamos diante da presença de Deus. Perceba, de tempos em tempos, continuaram as batalhas, as lutas, as perseguições. E continua, ainda hoje, conosco. Quem aqui que não está passando por luta ou dificuldade? Por tribulações, por perseguições, por crises, por dificuldades? Amém. Mas, irmãos, sabe o que é interessante? É que em meio a todas essas situações, a igreja continua viva. A igreja continua poderosa. A igreja continua perseverando, sabe por quê? É o próprio Deus quem a sustenta. É o próprio Deus quem os fortalece em tudo. E tudo depende do quê? Da nossa postura, da nossa perspectiva que nós temos no Deus da palavra. De confiarmos, de crermos. Seguindo com confiança nele. Andar com confiança nele. Paulo aqui agora está diante de Timóteo, que aceita o desafio e está disponível para propagar o Evangelho de Cristo. Ele passa a trilhar um caminho desconhecido, novo. Mas sabe qual é a diferença total aqui na vida de Timóteo? É que há alguém que deseja fazer dele um verdadeiro discípulo. Um discípulo consolidado, com plena convicção, a caminhar firmemente com Jesus no centro do seu coração. Desejando se entregar totalmente ao Deus a qual lhe chamou. A nossa vida espiritual nunca será consolidada se andarmos sozinhos. Logo perdemos o vigor, a sede, o fervor espiritual, a alegria, a disposição em servir a Ele, em buscar a Ele. É fato. Eclesiastes 4, versículo 9 nos diz: o melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A importância de andarmos com pessoas que possa contribuir de forma significativa na nossa vida espiritual, que possa nos sustentar, que possa promover um crescimento abundante da presença de Deus sobre nós, que possa contribuir de forma maravilhosa sobre as nossas vidas. Timóteo aqui tem o privilégio, irmãos, de caminhar com Paulo. Olha que maravilha. É privilégio podermos andar com pessoas de Deus. É privilégio ter você, meu irmão, como meu amigo, como meu irmão de fé, de podermos compartilhar a nossa vida, de poder compartilhar as nossas experiências. É um privilégio andar com você. Junto nós somos a igreja de Cristo, que estamos se ajustando, que estamos se apoiando, que estamos se fortalecendo. É um privilégio. Era para Timóteo o privilégio de estar caminhando com Paulo, alguém que amava ao Senhor, se submetia a Ele, alguém que vivia na prática do Evangelho de Cristo, que fazia a obra do Senhor com alegria e que vivia com perspectiva na presença do Senhor. Vivia com grande alegria da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós temos essa clareza em nossas vidas, de que Deus, Ele está nos guiando e nos fortalecendo na sua palavra. E como excelente discipulador, Paulo adverte Timóteo sobre algumas situações vividas em prol do reino de Deus. Quem tem sido o seu discipulador? Onde você tem buscado se inspirar para ter uma vida abundante da graça de Deus? Irmãos, isso faz toda a diferença. Termos um ambiente saudável onde nós possamos se deleitar no Senhor, onde nós possamos se alegrar no Senhor.
O ensino, o propósito de propagar o Evangelho era fazer Cristo conhecido de todos, demonstrando uma fé inabalável em momentos de impossibilidades. A paciência e o amor quando Paulo não era compreendido. Em momentos de impossibilidades, Paulo permanecia fiel, justo. Em momentos que era desfavorável, ele permanecia fiel ao Senhor. As perseguições, os sofrimentos, quando todos lhe odiavam por pregar as verdades que confrontava todos aqueles que estavam ao seu redor, Paulo permanecia fiel. E Timóteo, irmãos, está aqui observando tudo aquilo que Paulo estava executando em prol do reino de Deus. Ele estava sendo gerado como um discípulo amado de Cristo, verdadeiro. Paulo estava trazendo uma vida consistente para a vida de Timóteo. E essa qualidade da sua longanimidade vencedora é necessária, é essencial para um apóstolo que vivia com intensidade diante do Senhor. E Paulo aqui, ele cita 3 casos em que sofrer por Cristo Jesus, que ele sofreu, que ele passou por estar de fato expondo o Evangelho de Cristo. Foi expulso de Antioquia, da Pisídia, Atos 13, 50, versículo 50. Teve que fugir para não ser linchado, Atos 14, versículos 5 e 6. Em Listra, foi apedrejado e o deu por morto, Atos 14, 19. Irmãos, e nós perguntamos aqui, há uma pergunta: como Timóteo, sabendo de todas essas circunstâncias que Paulo estava passando, ele veio aceitar o convite para caminhar com Paulo? Diante de todo esse cenário, como Timóteo pôde aceitar caminhar com Paulo, aceitar ser um discípulo? Sabe por quê? Porque Paulo demonstrava uma plena convicção quem Deus era em sua vida, que Deus era com ele. As suas atitudes inspiravam a todos a se render diante de Jesus, a se prostrar diante dele. As suas palavras geravam fé em todos os corações que estavam próximo dele. E era que Timóteo estava sentindo uma plena alegria em poder fazer parte do reino de Deus, em poder contribuir com o reino de Deus. Precisamos caminhar com pessoas que nos ajudam, que nos inspiram e que nos façam a ser mais sedentos pela palavra de Deus, que nos motivam independente da circunstância. Negativismo, incredulidade, nós já encontramos no mundo, já temos de sobra, mas é muito bom quando nós temos pessoa ao nosso lado, que nos motiva, que nos inspira, que tem sempre uma palavra para o nosso coração, e não é qualquer palavra, é a própria palavra de Deus revelada, a palavra que enche o nosso coração de fé, de alegria, de esperança. Quando o povo de Israel, irmãos, estava incrédulo, caminhando a caminho do Mar Vermelho, e com medo de serem alcançados por eles, Moisés, ele ora, ele busca a presença de Deus, e ele recebe uma palavra de Deus. Êxodo 14, versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E ele transmite essa palavra para um povo que estava amedrontado, sem esperança, sem fé. E essa perspectiva enche o coração deles de fé e de esperança para poderem caminhar, para poderem ir em busca daquilo que Deus tinha prometido para eles. A perspectiva na palavra de Deus acalma o nosso coração e nos fortalece, porque passamos a ter confiança em Deus, passamos a confiar na palavra do Senhor, que ela é imutável, que ela é poderosa.
E eles recebem aquela palavra. E a tranquilidade vem, a paz vem. Muitas das vezes nós estamos aflitos, abatidos, perplexos, e não sabemos para onde ir. E nós temos a resposta em nossas mãos, irmãos, que é a palavra de Deus. No momento que você estiver aflito, abatido, contrito, corra para a palavra. Se prostre diante do Senhor, porque Deus, Ele trará a resposta para a sua vida. Ele trará refrigério para a sua vida, para a sua alma. E a segunda verdade, permanecer naquilo que aprendestes. Paulo conclui esta sessão com um chamado a Timóteo, para que ele permaneça fiel a todo o ensino que recebeu. O versículo 14: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo que de quem você aprendeu, e que desde a infância você conheceu as sagradas letras, que podem torná-los sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ele chama Timóteo para que ele permaneça fiel naquilo que ele recebeu. Por ascendência materna, Timóteo era judeu, apesar de seu pai ser grego, ter sido grego. Ele tinha sido criado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lóide. E Paulo cita aqui, em 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 4: lembro de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo conhecia o caráter de Timóteo. Paulo conhecia a seriedade que Timóteo tinha diante da presença de Deus. Mas ele traz aqui uma exortação, um alerta, para que ele viesse permanecer, não se desviar, não se distanciar da palavra de Deus. A glória dos judeus era que seus filhos, desde seus mais anteriores dias, fossem ensinados e treinados na lei do Senhor. Mesmo aqueles que estavam sendo amamentados pelas suas mães, eles sustentavam que a lei estava tão impressa no coração e na mente do judeu, que antes de que eles esquecessem o seu próprio nome, eles não esqueceriam a lei. Eles poderiam esquecer o seu próprio nome, mas não esqueciam a lei do Senhor. A palavra do Senhor estava dentro do coração deles. E eu acho muito interessante esses versículos que irei ler aqui, em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Olha o que o Senhor fala para o seu povo, irmãos. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas fará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por sinal frontal entre os olhos. E você a escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham bem definido dentro dos seus corações que o Senhor era o seu único Deus. Nós vemos aqui, nesses versículos, a importância de sermos disciplinados nas Escrituras Sagradas, de forma que o nosso lar seja uma base consistente do cristianismo, de podermos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor de todo o vosso coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Quer dizer, isso requer tempo de qualidade,
de sentarmos, de podermos orarmos, de podermos ler a palavra para eles, para que a nossa base, o nosso lar, ele seja um lar consistente com a palavra de Deus. Sabe para quê? Para que nenhum deles venha se desviar dos caminhos do Senhor. Para que os nossos filhos cresçam, não cresçam de qualquer maneira, de qualquer forma, se corrompendo com este mundo, mas eles tenham paixão pelo nosso Deus, alegria pelo nosso Deus. Eu costumo dizer que a maior educação que nós possamos dar para os nossos filhos é o nosso exemplo. É o nosso exemplo, é a nossa postura diante de Deus, que vai moldar o coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. Que os nossos filhos possam crescer amando ao Senhor acima de todas as coisas, reconhecendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas. São ensinamentos que nós iremos levar para a vida. São ricos princípios que não permite que nem nós e nem nossos filhos se contaminem com coisas que colocam em risco a nossa comunhão e até mesmo a nossa salvação em Cristo Jesus. Se precaver do mal, posicionamento diante de Deus. Mas irmãos, infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas por negociarem esses princípios e valores, por não manterem o Senhor Jesus Cristo no centro dos seus corações, por não permitirem que o Senhor venha reinar sobre os seus lares, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. Infelizmente hoje, filho de crente não é mais crente, porque eu dou a liberdade para o meu filho escolher o que ele quer da vida dele. Não, nós estamos negligenciando, nós estamos entregando os nossos filhos para o mundo. Mais forte ainda, nós estamos lançando os nossos filhos no inferno, porque a salvação só há em Cristo Jesus, não há em outro lugar. Que nós possamos sermos prudentes com a palavra de Deus, aplicando ela diariamente dentro dos nossos corações, para que o nosso lar, irmãos, verdadeiramente seja um lar onde o Senhor Jesus Cristo possa habitar, e a nossa família seja consolidada pelos esses ensinamentos ricos que o Senhor nos oferece. Paulo nos deixa aqui conselhos práticos para permanecermos com integridade e fervor diante da sua presença, com alegria, com obediência, com sinceridade, dedicação e disposição em servir em seu reino, revestidos da autoridade e do poder do Espírito Santo, permanecendo fiel a esta palavra que transforma o nosso caráter, que muda as nossas ações, as nossas atitudes, para agradarmos a Ele em tudo. Terceira e última verdade para encerrarmos. Versículo 16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Devemos olhar com atenção aqui, com muita atenção. Paulo faz aqui uma distinção. Fala com propriedade que toda Escritura é inspirada por Deus. Os gnósticos tinham os seus próprios livros imaginativos e fantásticos. Os hereges produziam sua própria literatura para sustentar e expandir as suas ideias. Paulo considerava estas coisas como obras humanas. Vivemos em uma época, irmãos, em que muitos buscam livros de autoajuda, muitos se deleitam na teologia coach, que tem um processo de autoaperfeiçoamento, a fim de encontrar sucesso econômico, emocionais ou psicológicos. Enquanto o Evangelho fornece paz, mesmo em meio às dores, às tribulações, às lutas, às dificuldades,
fazendo com que nós não venhamos criar falsas expectativas, mas colocar o nosso coração totalmente na sua palavra, confiando, crendo que o tempo é dele, que tudo está em suas mãos. A palavra de Deus, ela é inspirada. Se ela é inspirada, ela também dispõe de muitos benefícios para a nossa vida. E Paulo, ele descreve aqui a eficácia dela quando aplicada sobre as nossas vidas. A Bíblia é uma biblioteca de grandes lições e experiências que homens e mulheres que adquiriram a se relacionar com Deus da palavra. Perceba que quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, sabe o que acontece? É nós que somos examinados. Porque ali nós encontramos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, onde nós tomamos de Deus algo que vai corrigir a nossa rota, a nossa maneira de servir, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. É onde nós iremos encontrar os nossos erros, as nossas fraquezas, e onde nós precisamos melhorar para podermos nos apresentarmos com fidelidade, com sinceridade diante de Deus. Ele muda todas as nossas ações, as nossas atitudes, nos inspirando a tomar decisões quanto à forma que nós estamos se colocando diante da presença dEle. Por isso, Ele está dizendo aqui, ela é apta para nos orientar em tudo, para nos ensinar em tudo. O meu tempo aqui está escasso, mas ela é apta para o ensino. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos ensinos fundamentais. No Antigo Testamento, nós temos as leis dadas a Moisés para viver em integridade com Deus, em justiça diante de Deus e diante dos homens. No Novo Testamento, nós temos uma descrição de Jesus, um relato de sua vida e registro de seus ensinos de pura humildade, simplicidade, obediência e justiça, práticas agradáveis a Deus, que nos conduz à salvação através dele. Eu não tenho tempo para dar sequência, mas que você possa ler. Você pegou o boletim, leia depois. A palavra de Deus, ela é inspirada e ela é apta para tratar o meu e o seu coração, para que nós possamos permanecer em Cristo Jesus, para que nós não venhamos desprezar os seus ensinos de forma alguma. Paulo apresenta aqui, irmãos, um argumento final, sinalizando o propósito real de Deus para com todos aqueles que passam a ter as Escrituras como um novo estilo de vida. Ele diz aqui, Ele quer nos habilitar para o serviço do reino. A partir do momento que eu e você entramos a conhecer profundamente a palavra de Deus, nós somos moldados, restaurados, fortalecidos e se tornamos habilitados pelo próprio Deus a fazer a sua obra. Entra aqui o que Jesus disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de Deus, se Deus está no centro do nosso coração, se Ele está reinando em nós, nós iremos fazer a sua obra com alegria. Nós iremos fazer a obra com disposição, com prazer. Sabe por quê, irmãos? Nós somos a obra que Deus está realizando sobre este mundo. E nós temos o prazer de compartilhar aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Muitas das vezes, nós não temos alegria em servir no reino. Nós não temos alegria de falar do Senhor. Sabe por quê? Infelizmente é porque nós não estamos permitindo que o Senhor trabalhe em nossos corações. O Senhor quer ser parceiro conosco, que nós tornamos parceiro com Ele nessa obra. Ele quer fazer obras extraordinárias no seu coração, para que você possa ter a alegria de compartilhar tudo aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor, Ele venha reinar sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu lar. Que a palavra de Deus seja a verdade absoluta para todos os seus dias.
e possamos viver de forma agradável ao nosso Deus.